Cansado de procurar substrato para suas carnívoras e não achar? Então vem com a gente! Oi, meu nome é Luísa, da Gaiatras Carnívoras, e eu recebo muitas mensagens no nosso YouTube, no Instagram, no grupo de WhatsApp, de pessoas que têm dificuldade de encontrar o substrato correto para plantas carnívoras. E muitas vezes as pessoas acabam comprando o substrato errado, porque muitas vezes nem os vendedores das floriculturas sabem qual é o substrato correto para as plantas carnívoras. Nesse vídeo eu vou mostrar o substrato que eu uso no meu cultivo e onde vocês podem adquirir. A gente está lançando hoje aqui no canal o nosso site de vendas. Lá você vai encontrar o nosso substrato por um preço acessível e numa quantidade ideal para quem está começando no cultivo. Quando você procura na internet, você às vezes vai encontrar o musgo esfagno puro, mas sempre em grande quantidade. Se você tem uma, duas, três carnívoras, às vezes você não vai precisar de tanto substrato assim. Por isso, no nosso site a gente está vendendo pacote de 200 gramas e você vai ver aqui nesse vídeo o quanto ele rende. E o nosso substrato ainda é mais completo do que só o musgo esfagno, você vai ver. E também, quando a gente tiver plantas disponíveis, a gente também vai colocar lá à venda. Já tem algumas, tá? Então, quando acabar esse vídeo, vai lá ver. Mas o foco agora é mostrar pra vocês o nosso substrato. Esse é o nosso substrato. A gente vende nesse pacote aqui. Aqui tem 200 gramas. É bem grandão. Tá, mas vocês estão vendo que tem outras coisas aqui, né? O que tem aqui? A gente sempre fala que o musgo esfagno é o substrato principal para plantas carnívoras. E é verdade. Mas aqui no meu cultivo, além do musgo esfagno, eu também uso perlita expandida e casca de arroz carbonizada. E eu vou explicar para vocês os benefícios de cada um no cultivo de plantas carnívoras. A gente já tem um vídeo no canal super completo sobre musgo esfagno. Se você ainda não viu, depois desse vídeo aqui você vai lá ver que tá muito bom. Mas, resumidamente, o musgo esfagno tem duas propriedades principais para o cultivo de plantas carnívoras. Ele retém bastante umidade, que é essencial para o cultivo da maioria das plantas carnívoras. Lembrando que dionéias, dróseras, sarracênias, a maioria das nepentes e as pinguícolas europeias gostam de ficar com o substrato sempre úmido. E o musgo esfagno é igual uma esponjinha, ele faz esse papel muito bem, de manter o substrato úmido por mais tempo. E ele também tem o pH ácido, que ajuda no combate a pragas. O musgo esfagno é o componente básico no substrato das plantas carnívoras. No nosso substrato, o musgo esfagno que a gente usa é o semi-desidratado. Ou seja, se no local que você cultiva suas plantas tem umidade e iluminação adequada, o seu musgo esfagno pode rebrotar e virar musgo vivo. É possível cultivar plantas carnívoras apenas em musgo esfagno, mas a gente sempre recomenda você adicionar perlita no seu substrato. A perlita usada em plantas é a perlita expandida. No seu estado natural, a perlita, que é um mineral, é rica em água e pesada. Mas depois dela ser aquecida num forno industrial, a perlita estoura igual uma pipoca e se expande, gerando a perlita expandida. Depois de expandida, o interior dela fica cheio de bolhas de ar e ela fica muito leve. Parecem pedrinhas de isopor. E ela é adicionada ao substrato das carnívoras porque ela deixa o solo mais aerado, o que cria condições para as raízes receberem mais oxigênio e crescerem mais fortes e saudáveis. E isso ajuda a controlar a proliferação de fungos e bactérias anaeróbicas. Ou seja, mesmo o substrato ficando sempre úmido, ele não vai apodrecer. E ela também é quimicamente inerte e não altera o pH do substrato. Lembrando que as carnívoras gostam de substrato ácido. Bem, o musgo esfagno só com a perlita já é um substrato excelente para plantas carnívoras. Mas no nosso substrato nós vamos além. A gente também usa casca de arroz carbonizada. No cultivo de plantas em geral, não só de plantas carnívoras, a casca de arroz carbonizada é muito usada para ajudar no enraizamento de sementes e estacas, por exemplo. Junto com a aeração da perlita, ela vai deixar as raízes das suas plantas fortes e firmes num tempo menor. Por ela ser rica em sílica, a casca de arroz carbonizada aumenta a proteção contra doenças e pragas, que podem ser devastadoras no cultivo. E por ela ser carbonizada, ela demora a se decompor. E o seu substrato acaba durando mais tempo. Então, são esses 3 ingredientes que você vai encontrar no nosso substrato lá no nosso site. A proporção que a gente usa dos ingredientes do nosso substrato é de 2 medidas de musgo esfagno semi-desidratado para 1 medida de perlita expandida e 1 medida de casca de arroz carbonizada. Como eu disse, no nosso site a gente disponibiliza esse pacote aqui de 200 gramas do nosso substrato completo. E obviamente ele vai seco.
Eu já vi musgo molhado sendo vendido por aí por peso, que não é uma prática muito legal, já que a água interfere muito no peso do pacote. Então o nosso vai seco, porque aqui 200 gramas de substrato são 200 gramas de substrato. E por ele ir seco para sua casa, tem algumas coisas que você precisa fazer quando ele chegar aí. Aqui dentro do saco, por causa do transporte, a perlita e a casca de arroz acabam acumulando no fundo do saco. Então, quando você receber o substrato aí na sua casa, antes de você usar nas suas carnívoras, você vai despejar o conteúdo dentro de um recipiente. Pode ser uma bandeja, um balde, qualquer coisa. Você vai colocar bastante água nesse recipiente e misturar o substrato até que a perlita e a casca de arroz carbonizada se misturem com o musgo de forma uniforme. A água ajuda a perlita e a casca de arroz carbonizada a se fixarem no substrato. Prontinho! Agora você já pode usar nas suas plantas carnívoras. Ah, mas quantos vasos eu consigo plantar com essa quantidade de substrato? Aqui a gente está usando esse pote tamanho 8, que é um pote tamanho médio comum, que é onde geralmente você encontra a maioria das plantas de mercado. Então você tá vendo aí que o nosso substrato rendeu 14 vasos tamanho 8, deu para encher uma bandeja. Então é essa a novidade que eu queria trazer para vocês. Agora vocês têm um lugar confiável e fácil para comprar o substrato para as plantas de vocês. Lembrando que o link para nossa loja tá aqui na descrição do vídeo. Eu gostaria de convidar vocês também para participar do nosso grupo de WhatsApp. O link também tá na descrição. Se você não é inscrito no canal, clique em se inscrever agora. E já deixa seu joinha. Aqui na tela tem 2 vídeos para você saber mais sobre plantas carnívoras. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!